Na literatura védica, a palavra dinheiro significa Lakshmi. E Lakshmi é a esposa pessoal, a energia interna da Suprema Personalidade de Deus. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode autorizar a Casa da Moeda do Brasil a emitir 20 trilhões de reais em papel moeda. O Congresso Nacional, o Banco Central, o Ministério da Economia e o Tribunal de Contas da União podem e devem assinar a tal decisão, considerando que os 20 trilhões serão divididos e repartidos entre os 5.575 municípios. Considerando que o país se encontra submetido ao estado de calamidade, com esgotos abertos nos municípios, carece urgentemente de uma intervenção com políticas públicas concretas, levando em conta que essas emissões dos 20 trilhões não causam inflação, já que não entram diretamente no mercado especulativo de compra e venda de mercadorias. Atualmente, na condição de cientista político, sociólogo, graduado em políticas públicas e jornalista DRT 78.000, toma a iniciativa de orientar o governo Lula a intervir magistralmente, autorizando a emissão de trilhões em dinheiro vivo, transferindo para os municípios os bilhões que serão usados em saneamento básico, infraestrutura, cultura e cobrindo a dívida dos estados, mantendo os programas oficiais da área social, erradicando a miséria nos mocambos e favelas, os infernos ecológicos, e modernizando as forças de segurança do Brasil, as Forças Armadas principalmente, mediando com a Vale o controle das 5 minas de nióbio e controlando a extração do ouro das montanhas produtivas. O ministro das Minas e Energia, contando com a engenharia das Forças Armadas, a jurisprudência do Ministério Público e contando com a engenharia das empresas privadas, a presidente Gleisi Hoffmann está certa. Os lucros da Petrobras, 625 bilhões, lucros das estatais, estão sendo entregues aos gangsters, acionistas majoritários da política liberal de Guedes. Sem dinheiro para as refinarias, nosso petróleo continua sendo levado para fora com seus subprodutos dolarizados, com o preço da gasolina, diesel, gás nas alturas. Os contratos de independência das estatais, como o Banco Central, a Petrobras, Eletrobras e os Correios. Os acionistas majoritários comem
os lucros e as taxas dos bancos em todo o mundo. Capitalista, onde as taxas de juros do Banco Central, Selic, de 13,75% no Brasil, é determinada pelos acionistas estrangeiros do Tesouro Nacional. Imaginem, acionistas do Tesouro Nacional. Este modelo de normas neoliberal que atende os interesses das classes dominantes é irresponsável pela paralisação das petroquímicas do Brasil e de países dependentes. É inaceitável que um país tão rico em terras nobres como o Brasil seja um zero à esquerda nas economias capitalistas mais ricas do mundo. O curioso é que o real brasileiro é desvalorizado em todos esses países ditos de primeiro mundo. Ele é valorizado na China comunista, a segunda potência econômica do mundo. Por exemplo, R$1 na Inglaterra, França, Alemanha e nos Estados Unidos não compra 1/8 parte de um pão francês. Esse fenômeno financeiro é devido às economias distributivas, que possuem um eixo comum na sua contabilidade mercadológica. Na China, por exemplo, onde R$1 compra um pão francês e 99 partes de outro pão. É dramática a situação dos direitos humanos no mundo. A marginalização, a subordinação dos países em desenvolvimento como o Brasil. Essa situação continua sendo mantida pelos regimes das economias dos 5 países mais ricos do mundo. As experiências mais recentes mostram que as siderúrgicas e as petroquímicas do Brasil não recebem investimentos, cujos lucros da Petrobras e mesmo o lucro do Fergusa, que é levado para os investidores, acionistas de fora. É curioso saber que, de acordo com a literatura védica, o que o telescópio Hubble mostrou, galáxias a 5 bilhões de anos-luz de distância dentro do universo, projetado e criado pela engenharia do semideus Brahma. A cosmologia védica descreve a existência e a natureza dos N universos materiais habitados. Por exemplo, a localização do planeta Kili 1686/S, que abre uma janela na linha do tempo como um indicativo que a vida está presente fora do sistema solar. Mas no Brasil, com as universidades sucateadas, as pesquisas no Clube da Astronomia, falta dinheiro, falta verbas. O governo derrotado destruiu a educação superior e a educação básica no Brasil.
Entendemos que manter o Banco Central nas mãos dos bolsonaristas é como criar ninhada de ratazanas na fábrica de queijos. Manter o Banco Central, o Tesouro Nacional, depósitos ativos, riquezas líquidas nas mãos dos representantes diretos dos banqueiros internacionais, nas mãos dessa criatura, Roberto Campos Neto, inventado por Guedes, é manter o bolsonarismo no poder econômico, no poder paralelo da República. No âmbito das matérias-primas minerais no Brasil, ocorreu uma liberalização muito ampla, sobretudo no que vem acontecendo com o petróleo nacional. Além de entregar os lucros e o petróleo bruto para as refinarias estrangeiras, que resulta nos aumentos da gasolina, gás de cozinha e mesmo diesel, o sistema Guedes de governo derrotado anarquizou com as verbas públicas. Os milhões da saúde, da educação e principalmente do saneamento básico desapareceu. O problema da maneira de reconstruir o país é que nesses 4 anos de cultura das fake news, a grande população perdeu a capacidade de identificar com clareza a verdade e a mentira na política, onde qualquer charlatão, anticristo, transformando a igreja em partido político, se transformando, se declara novo Messias. Não pode haver dúvida que toda a população será beneficiada com o governo emitindo e levando os recursos em dinheiro vivo para cada estado, para cada município. Com a extração do ouro nas montanhas de Tocantins, a Casa da Moeda pode sim estar resguardada, segura, para emitir os 20 trilhões para que o governo possa usar